já é nascida ali no berço cristão? Fala um pouco pra gente da sua vida. Bem, eu não nasci no berço evangélico, né? Eu fui criada no espiritismo, não nasci no berço evangélico, mas a minha família toda era espírita, mas depois, né, graças a Deus, cada um foi se encontrando, teve as suas experiências com Deus, e a minha mãe teve uma experiência muito forte, e essa experiência dela foi que ela era estéril, e no caso, por ela ser estéril, ela começou a desejar a ser mãe, ter um desejo muito forte de ser mãe. Ela via suas amigas tendo filho e ela, né, foi ficando, tipo assim, para trás, né? Ela dizia que ela estava com quase 27 anos, quase chegando na casa dos 30 e não conseguia ter um filho. E a religião dela, né, a crença dela lá, eles diziam que ela não podia mesmo. Né? Ela fazia lá as oferendas, essas coisas. E os médicos, tanto os médicos como lá no espiritismo, disse que ela não podia ser mãe. Então, quando chegou uma vez, ela pegou as guias do pescoço e apresentou ao céu e gritou para que o Deus dos crentes abrisse a sua madre. Que se ele abrisse a sua madre e lhe desse uma filha, ela ia o servir. E 9 meses depois eu nasci. Caramba. Então, o encontro com Deus que minha mãe teve, né, foi dessa forma. E assim, a minha família foi toda se convertendo, sendo que eu nasci com leucemia, eu nasci com bastante complicações e os médicos me desenganaram. E ela falou, bem, morrer ela não vai, porque promessa não morre. E para minha mãe eu era uma promessa. Por quê? Porque quando ela fez esse pedido, ela engravidou e teve uma promessa de Deus nesse meio tempo, que o ventre dela estava gerando um instrumento na mão dele. Deus falava assim para ela, né? Que no teu ventre está sendo gerado um instrumento em minhas mãos, que eu vou usar para cantar, vou usar através do louvor, da palavra, nos 4 cantos da terra. E é o que tem se cumprido hoje, né? Eu vivo hoje essa promessa que foi feita à minha mãe há tempos atrás, que eu não vou falar quanto tempo, senão vou descobrir minha idade. E idade não se revela, inclusive quinta-feira é meu aniversário. Opa! Então, assim começou. Eu nasci, fiquei enferma, mas Jesus me curou. Mas mesmo assim, eu crescendo, não quis saber de evangelho. Eu comecei a ser sambista, né? Sou ex-passista de escola de samba. Caramba, mesmo. E comecei a viver em tudo que o mundo oferece. Mas também tive um encontro com Deus, depois já com 19 anos de idade. Eu tive um encontro com Deus de uma forma muito também assim interessante. Porque eu nunca tinha cantado, nunca. Só dançava, no caso. O meu negócio era dançar. Samba. Né? Samba no pé. Era samba. E o meu encontro com Deus foi cantando. Cantando? Para quem nunca cantou, meu encontro com Deus foi cantando. Só que eu fui na igreja para fazer bagunça. Como assim? Na igreja... Os crentes estavam tudo evangelizando na rua. Aí eles vão um tremendo domingo me incomodar. Aí eu fiquei irada. Mas como assim que te incomodaram? O que fizeram? Pregar para mim. Ah, entendi. Entendeu? Bater palma no meu portão. Bater no teu portão para evangelizar. Para evangelizar. Aí eu fiquei irritada. Mas a sua mãe já era crente já aí? Já, minha mãe já era crente, mas... Mas você não... Não. Ah, entendi. Entendeu? E ela foi, no caso, eu já era casada. Então eu nunca morava com a minha mãe. Aí os evangélicos foram no meu portão e bateram palma, querendo evangelizar. E eu era aquele tipo meio abusada, meio aquela assim, sabe? Eu não gosto de crente, eu bato, eu faço, aconteço, sabe? Só aquela coisa, só tinha só papo, mas não fazia nada, né? Aí, nesse momento, eles foram lá, falaram de Jesus para mim. E o que eles falaram, eu não gostei de ouvir, porque era a verdade. Né? E como diz, rebelde não gosta de ouvir verdade. E o que eles falaram? O que eles falaram? Falaram que Deus tinha uma obra na minha vida. É verdade? Sim. Eles começaram a falar o que tinha, tudo que Deus tinha para mim. Só que eles falaram algo que foi interessante. Falou assim, você está grávida. E eu falei, eu não estou grávida. Revelaram na hora? Ele falou que eu estava grávida e que e que eu estava com uma situação que eu ia morrer. Entendeu? Nessa gravidez. Que realmente aconteceu com os problemas e eu ia morrer. Eu não acreditei naquilo dali. Eu falei, não tô. Aí ele pegou e falou, o homem de Deus falou para mim, olha, e se você morrer nessa situação que você tá, você não tem salvação, você vai pro inferno. Nossa, eu fiquei revoltada com aquilo. Caramba. Entendeu? Ele foi bem assim. Falou a palavra de Deus. Ele pregou, ele falou do jeito que Deus mandou falar. Ele falou.
Pra poder, assim, encurtar, porque é uma história bem grande, Não, eu pode. estava grávida. A gente gosta de história. gosta de história grande, Pode pode contar, Gente, pode contar. olha, eu tô rouca, hein? Pode ficar à vontade aqui. Eu descobri realmente que eu estava grávida. Depois, né, eu fui descobrir realmente que eu estava grávida e eu não sabia que eu estava grávida. E o que ele havia falado comigo, as coisas que ele tinha falado, realmente eram coisas que só eu sabia, ele não sabia. Mas no final de tudo, daquela visita que ele foi embora, o diabo começou a falar comigo assim, foi a sua mãe que contou. Sabe, começou a dizer que foi minha mãe que tinha contado aquilo. Porque a minha mãe era justamente da igreja deles. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Foi minha mãe que contou, né? Então, peraí, eu vou lá na igreja, vou envergonhar todo mundo. Aí eu fui na igreja, fui junto com a minha prima, fui lá na igreja com a intenção de fazer um escândalo. Eu fui vestida de uma forma bem decente, um shortinho bem curto, uma blusa bem curta, e fui lá pra igreja. Para uma forma de envergonhar, de intimidar, né, as pessoas, afrontar. E quando eu cheguei lá, eu tive uma experiência, porque quando eu entrei na igreja, junto com a minha prima, nós passamos em uma esquina e chamamos o nome de um demônio para entrar com a gente na igreja. Que isso? Sério? Nós entramos na igreja, porque eu, apesar de ser criada dentro do espiritismo, mas não pertencer, nunca tive envolvimento nenhum com o espiritismo, a minha prima, sim. E você Minha conhecia prima também, tinha. né? Algumas coisas. Mas assim, eu não aceitava nada. aham. Nada. Não, eu não conhecia nada de crente. Nada, porque Não, eu não do acompanhava espiritismo. mesmo. Não, do espiritismo Conhecia. sim. Então a minha prima pegou e falou: não se preocupa, nós vamos entrar na igreja e, como diz a expressão, vamos quebrar tudo. Caramba. Falei, tá bom. Entramos, e quando chegamos lá, minha prima falou pra mim assim: Rejane, o santo aqui é forte. Aí eu falei assim: eu não tô sentindo nada, não. Aí ela falou assim: mas eu tô sentindo. E aí o demônio que ela tinha chamado, ele tinha falado pra ela, falou assim: olha, o Zé tá falando comigo aqui que essa Glória tá incomodando ele. Você conhece essa tal de Glória? Eu falei: eu não conheço. Porque a igreja estava, glória a Deus! Glória a Deus! E essa glória estava incomodando o demônio, no caso. E ela falou assim: olha, ele falou que vai sair daqui. Se a gente não sair, ele vai sair. E a minha prima caiu manifestada. Meu Deus. Foi uma coisa terrível. Porque, assim, pra mim, eu vendo aquilo dali, porque eu estava apoiada nela. Tipo assim, eu só tinha papo, né? Tá se garantindo nela. Tava me garantindo no que tava nela, né? De repente eu vejo ela caída lá no chão. Aí acabou ali e tudo. Ela pegou e foi lá pra fora e falou: não fico mais aqui dentro. Eu falei: eu vou ficar porque eu sou Rejane. Eles têm que ver que eu sou Sustentou ainda. Rejane. Porque eu tinha aquela postura de dizer assim, todo mundo tinha medo de mim, porque eu era braba, eu batia, eu fazia, acontecia. Então as pessoas tinham intimidava as pessoas. Então eu não queria também sair dali assim. Eu falei: não, eu tenho que mostrar que eu vim e eles têm que ter medo de mim. Aí eu peguei, fui lá pra fora com ela, falei pra ela: você vai ficar aqui fora? Ela: vou, porque o santo é forte aí dentro. Falei: então tá. Então eu vou entrar, porque eu sou Rejane. Entrei. Quando eu entrei novamente, eu ouvi uma voz falar: você bateu de frente comigo e você vai louvar o meu nome. Caramba. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha um porteiro. E eu olhei pro porteiro, o porteiro não estava falando nada, a não ser falando glória, 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 glória. Eu sentei e continuei, e aquela voz continuou falando comigo. Eu olhava para um lado e para o outro, os irmãos estavam glória, glória, glória. E a igreja estava dando glória, só glória. Eu peguei, levantei, fui até a minha mãe, que a minha mãe, como eu disse, minha mãe era dessa igreja. A minha mãe foi, eu cheguei a minha mãe e falei: mãe, tem uma voz cheia de marra falando comigo, que eu bati de frente com ele e vou louvar o nome dele. A minha mãe pegou: ô Glória! Eu falei: mãe, não é... Mãe, quem é essa Glória? Porque eu já estou irritada. Eu só vou sair daqui depois de eu ver essa Glória. Aí minha mãe: minha filha, a Glória não se vê, a Glória se sente. Agora eu vou ver a Glória, porque quem vê a Glória são só os santos. E aí ela começou a falar, e ela pegou e falou assim: senta aqui. Eu sentei e ela foi lá e falou: pastor, minha filha quer cantar. Caramba. E o pastor pegou, olhou pra mim assim, né? Engoliu seco. Respirou fundo, eu de bonezinho pra trás. Eita. Vestida de preto e vermelho, mas não era porque era flamenguista, é porque eu achava que preto e vermelho ia intimidar os crentes. E ele pegou e olhou pra mim assim e falou: igreja, toda igreja estenda as mãos para o céu. E a igreja estendeu as mãos e ele falou: olha, nesta noite, Deus vai esfregar a cara de Satanás no chão e ele vai perder uma batalha.
E todo mundo levantou a mão e começou, glória, glória. E eu irritada com aquela glória, porque eu queria, todo mundo dava tanta glória. E aí ele pegou e falou, vamos ouvir a filha da irmã Claudete, porque o nome da minha mãe era Claudete. E eu fiquei, eu fiquei sem ação. Aí minha mãe, vai minha filha, você não queria cantar? Você não falou que tem uma voz mandando você cantar? Eu peguei e fui. Assembleia de Deus mesmo. E eu fui lá cantar. E quando eu fui para cantar, eu peguei o microfone e eu pensei agora, como que eu vou cumprimentar a igreja? O que eu vou fazer? Aí eu lembrei que os crentes ficavam na praça fazendo culto, e eu pegava e ficava rebolando, tentando atrapalhar aquele culto, e eu ouvia os crentes dizer, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, estou alegre com Jesus. Então essa foi a palavra que eu falei no momento. Eu peguei o microfone e falei, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, estou alegre com Jesus. O pessoal olhou um para o outro. Não entendeu glória! nada. E levantaram as mãos, deram glória a Deus. E eu falei assim, olha, tem uma voz cheia de marra falando para mim poder cantar. Então esse era o meu jeito de falar. E o pessoal, glória! Só fazia isso. Aí eu falei, então eu vou cantar. A minha mãe botou a mão no ouvido. Tipo, o que ela vai cantar? Ela só canta ponto de macumba e pagode. Dentro de casa eu só ouvia, no caso, isso. Então eu só sabia ponto de macumba e pagode. Era o que eu sabia, o que eu ouvia. Então ela imaginou que eu iria cantar era o que eu ouvia, né? E ela falou, meu Deus, ela só ouve, no caso, ponto de macumba e pagode. O que ela vai cantar aqui na igreja? E eu peguei e falei assim, eu vou cantar. E eu fiquei assim, a minha mãe era aquela mulher que lavava, passava, cozinhava, tudo que ela ia fazer era cantando um hino só. Sabe aquelas pessoas que são fiéis a um hino só? Você dá a oportunidade para ele só canta aquele hino. Aquela música. Só aquele hino, aquele versículo bíblico. Né, Miriam? A pessoa vai cantar, eu tô aqui com a minha amiga cantora Miriam. Miriam ganhou a oportunidade, né? Aí ela já Qual vai é a lá e música? canta. Qual é a música? Irmãos, eu estou com o meu clipe, acredita? Né? Assim, então, sabe, aquela coisa... E eu lembrei que minha mãe ficava cantando. O seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. O hino que minha mãe cantava. Pois aquele hino, eu apesar de ficar tentando mostrar que eu estava desprezando, eu ouvia. E naquele momento eu comecei a cantar esse louvor. E a glória de Deus encheu aquela igreja, tomou aquela igreja. Aí eu tive a minha primeira revelação. Eu via quando o teto se abria, 2 seres desciam. Um vinha com um instrumento de corda e o outro vinha trazendo algo em suas mãos que eu não conseguia ver o que era, mas hoje eu entendo que era tipo uma brasa de fogo. E um tocava aquela harpa, né? E o outro vinha com aquela brasinha de fogo e dizia, abre a tua boca porque eu te encherei. Eu falei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E dali, daquele momento em diante, eu não consigo lembrar as coisas, porque acredito que aquele momento foi um momento de libertação. Quando eu dei por mim, eu já estava com a minha mão levantada, aceitando a Jesus como meu Salvador. Isso já faz 36 anos. Eita. Que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Naquela mesma noite, eu tive uma revelação dentro da minha casa. Eu via quando um varão entrava no meu quarto, me entregava um violão e ele começou a me ensinar a tocar instrumento. Eu toco violão. E ele pegou e falou assim, agora escreva essas letras que desce. Porque eu vou começar a já realizar o que eu tenho para a tua vida. E eu sou compositora. E ali eu comecei a escrever meu primeiro louvor e fui, aceitei Jesus, né? E os músicos da igreja era uma jovem. E eu peguei e contei para ela a revelação. Eu falei para ela assim, então, ele me deu um tom ré maior na época, né? Aí ela botava o meu dedo assim e mostrava. E assim eu fui aprendendo, né, a tocar. Foi a minha primeira revelação. Comecei a escrever os louvores que ele me deu. E assim nasceu a Rejane, no caso, né, a cantora Rejane ali. A cantora Rejane não é a serva do Senhor, com os dons, mas, no entanto, sem ainda projeto de gravar. Eu nunca tive projeto no meu coração de gravar. Isso tudo foi experiências que eu passei assim com Deus, que eu tive no meu encontro com Deus. E eu fui tendo... recebendo os louvores, escrevendo os hinos. Aí eu cantava nas igrejas, mas eu cantava, me dava oportunidade. Sempre eu chamava minha amiga para cantar comigo, porque eu tinha vergonha. Eu sempre fui muito tímida, né? Acho que ainda sou ainda. Será? Não parece, não. Não.